Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos nossos estudos da Bíblia Sagrada e continuarmos nossa leitura do livro Atos dos Apóstolos que se encontra na Bíblia Sagrada. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 13, e diz aqui: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Irmãos e irmãs, no capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos, versículos 1 ao 4, diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora no livro de Lucas, capítulo
24, versículos 36 ao 49, e diz aqui: Jesus aparece aos discípulos, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus, se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo, eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes. E não crendo eles, ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Lucas capítulo 24, versículos 50 ao 53 diz: a ascensão. E levou-os fora até Betânia. Então, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Irmãos e irmãs, no livro de Atos dos Apóstolos, na leitura que fizemos hoje, do capítulo 2, versículos 1 ao versículo 13, nós lemos a descida do Espírito Santo. E no capítulo de Lucas, versículo 24, no capítulo 24 que lemos, versículos 36 ao 49 e versículos 50 ao 53, no versículo 49 diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Irmãos e irmãs, quando lemos Atos dos Apóstolos, podemos nos lembrar de passagens da Bíblia em que o Senhor Jesus, podemos nos lembrar de palavras do Senhor Jesus que podem e que nos ajudam a compreender melhor as passagens de Atos dos Apóstolos. Portanto, precisamos fazer a leitura da Bíblia do início ao fim. E no momento estamos fazendo a leitura do Novo Testamento
do início e agora estamos no livro Atos dos Apóstolos. Irmãos e irmãs, no capítulo 20, no capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos, no versículo 13 diz: E outros zombando diziam, estão cheios de vinho. Porém sabemos que os discípulos que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e não de vinho. E aqui lemos a descida do Espírito Santo, lemos em Atos dos Apóstolos, e no capítulo de Lucas que lemos hoje, vimos que o Senhor Jesus Cristo disse que os discípulos permanecessem em Jerusalém. Diz aqui, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E hoje lemos, em Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, que possamos continuar fazendo a leitura do livro da Bíblia Sagrada, que possamos continuar fazendo a leitura, fazendo os estudos do livro Atos dos Apóstolos, e que possamos buscar cada vez mais a palavra do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e que possamos pedir ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, que possamos ter compreensão da palavra, que possamos aprender cada vez mais a palavra do Senhor Deus e praticar cada vez mais de verdade e com verdade a palavra do Senhor Deus. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem na oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.